Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia. A nós que estamos aqui presencialmente, aqueles que vão nos acompanhar de casa, sejamos todos nesta manhã inspirados pela palavra, motivados pelo Espírito Santo de Deus a aprender sempre e mais do que aprender, com a ajuda e graça do Senhor, colocar em prática aquilo que já temos aprendido e nos convencido de que é propósito, projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Abra conosco Marcos capítulo 9, a gente vai hoje na sequência dar continuidade a esse bloco do ministério de Jesus. Na semana passada iniciamos aquela reflexão muito importante e oportuna sobre a transfiguração do Senhor. Jesus com os seus discípulos Pedro, Tiago e João, bastante companheiros presentes no ministério de Jesus, naquele monte tiveram uma experiência que a gente chama de extraordinária, ou seja, inexplicável, ainda que de forma materializada, ou seja, eles puderam ver, puderam ouvir aquela experiência maravilhosa que Jesus e juntamente com seus discípulos viveram no monte, ainda que, como se diz, muito próximos de Deus, ainda não era tempo de ali permanecer. Essa era a vontade de Pedro. Senhor, é bom demais estar na presença de Deus de forma tão extraordinária, vamos ficar aqui. Eu sempre gosto de dizer que ainda que a aspas, ainda que a tentação, vamos dizer por tentação, mas ainda que a vontade seja da gente estar o tempo todo, cuidando das coisas de Deus, estando próximo de Deus em oração, em culto, há uma vida ainda lá fora, sobretudo ainda lá fora, há muitos que precisam do nosso trabalho, da nossa mão acolhedora, tanto que exatamente é isso que faz Jesus quando desce do monte com seus discípulos. A primeira cena, ou a primeira ação de Jesus depois de descer do monte da transfiguração, ou seja, depois de muito próximo do Pai, depois de terem sido glorificados ali, eles descem porque a missão não tinha terminado, eles descem, a primeira atitude de Jesus, qual foi? Curar ou libertar um homem possesso, percebe? Então a gente quer muitas vezes ficar sempre, buscando de Deus, buscando mais, eu quero encher-me do Espírito Santo, eu quero aprender da palavra, eu quero estar em oração o tempo todo, Tudo bem, nós já somos salvos, fomos libertos, já estamos entre aqueles e aquelas que o Senhor separou, mas lá fora ainda há uma multidão de perdidos que precisam do nosso trabalho. Por isso Jesus diz, não, é lá embaixo que nós temos que descer, não chegou ainda o tempo do Senhor, tá? Então é nesse contexto que nós estudamos iniciamos o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Hoje a gente vai dar continuidade exatamente a partir daquele momento quando eles descem do monte. Qual foram as atitudes? O que aconteceu imediatamente após a descida do monte? Verso 14. Vou fazer assim. Liliane, tá pronto? Então a gente vai fazer assim. Alguns têm nos recomendado, pastor, quando os irmãos leem o texto a gente não ouve, porque o senhor ainda está próximo do celular, Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai colocar o microfone sem fio, e à medida que você for fazer a leitura, que eu pedi para você, a gente sempre faz isso, aí o microfone vai chegar até você, para você ler com o microfone em mãos, tá bom? Então agora inicialmente eu vou ler todo o texto e você acompanha comigo. Verso 14, a gente vai até o verso 29, amém? Verso 14, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Então só você reparar aqui, Jesus tinha 12 apóstolos, só que aquela experiência, Miriam, no monte, foi vivida apenas por 4 pessoas. Jesus, como você pode conferir no Evangelho, aí, versículo 2, Jesus, Pedro, Tiago e João. Então faltavam ainda outros 9 apóstolos, que não estavam naquela missão específica no monte, Então quando eles descem, Leila, do monte, onde estão os outros discípulos de Jesus? Portanto a gente diria, onde estavam os outros 9 que não subiram com Jesus no monte? Verso 14 diz onde eles estavam. Olha só, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, eles quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Onde estavam os outros discípulos? Estavam discutindo com escribas, portanto os doutores da lei, que estavam diante de uma necessidade a ser atendida. Ora, pois, havia ali, Leila, um homem ou um garoto endemoniado, e precisava de ser ajudado, precisava de libertação,
e no entanto eles estavam discutindo sobre aquela questão, não é? E isso é bastante curioso em todo o conjunto do texto que a gente vai ler aqui. Eu quero que você observe. Então vou ler de novo o verso 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, olha só, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, o que está acontecendo aqui, né? 17. E um do meio da multidão respondeu: mestre, preste bastante atenção nessa informação. Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, ele espuma, range os dentes e vai se definhando. Preste atenção agora. Pedi aos seus discípulos ou aos seus apóstolos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, verso 19, né? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga-me o menino aqui. Só para te chamar a atenção, para você já ir atento à construção do texto, né? Liga o verso 19 com o verso 14, tá? Olha o verso 14. Eles estavam discutindo. Eles quem? 9 apóstolos e escribas. Portanto, gente, não era novato na fé. Era gente madura. Tratava-se de 9 apóstolos e de escribas. Escriba é o seguinte: era quem dominava vários idiomas e que era capaz de traduzir, por exemplo, do hebraico para o aramaico, do aramaico para o grego. Então era um poliglota. Era gente muito. O escriba era quem cuidava. O senhor sabe disso? O escriba era quem cuidava da escritura. A palavra escriba é o escrivão. Então era gente habilidosa. Só que uma diferença muito grande entre saber racionalmente e aqui no coração crer para saber que as coisas de Deus não são dependentes absolutamente da nossa capacidade de fazer, pensar, raciocinar. Daí o mistério da fé. Precisamos crer também. Os escribas queriam entender por que alguém estava endemoniado. Mas não, você não tem que entender. Está endemoniado, é mão na cabeça, em nome de Jesus, saia. Né? Mas eles estavam discutindo. No verso 19, Niceia, por isso Jesus fica, de alguma forma, né, frustrado. Ô geração incrédula, ou seja, ora pois, vocês não sabem ou não são capazes de fazer um mínimo. Até quando que eu tenho que suportar aqui é carregar sobre os ombros, né? Até quando vocês serão dependentes de mim? Será que vocês não são capazes de sair pelo mundo, porque há tanta gente endemoniada, gente enferma, gente sofrendo, gente sem instrução, gente padecendo de todo tipo de problemas? Será que a igreja não é capaz de sair pelos cantos? Os meus discípulos não são capazes de sair pelos cantos e pastorear? Em outras palavras, é isso que nós entendemos, porque a palavra de Jesus aqui foi muito dura, né? Porque olha só, ó geração incrédula, vocês não são capazes de crer. Vocês não creem nos mistérios de Deus, nas coisas grandes e tremendas que Deus está fazendo, né? É isso que Jesus fala para aquela geração, né? Até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Aí então ele diz, olha, traga aqui o menino que eu vou fazer aquilo que vocês já deveriam ter feito, ou poderiam ter feito, né? Verso 20, eles o trouxeram, quando ele, aí veja a expressão, tá? Quando ele viu a Jesus. Aí o menino, quando olha para Jesus, isso é muito importante, a gente vai destacar aqui várias vezes, inclusive com outros textos, tá? Quando olha para Jesus, quando viu a Jesus, o que acontece? Então verso 20, eles o trouxeram, quando ele viu Jesus, o espírito maligno imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno, olha a expressão,
eu ordeno, só dá ordem quem tem autoridade, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Verso 26, e ele gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Verso 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, tá? Por que nós não pudemos expulsá-los? Jesus responde, 29, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. A gente fica pensando, poxa, mas oração é uma coisa tão simples, né? Será? Será que a oração é uma coisa tão simples? Daqui a pouco a gente vai descobrir que pode não ser tão simples. Verso 30, e tendo saído dali, passavam, não, até aí, na verdade até o verso 29. Microfone, onde está? Obrigado. Passa ali para a Leila, por favor, nós vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que nos dê entendimento, sabedoria, humildade, para que possamos com fé acolhermos a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos, te bendecemos, Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de podermos estar reunidos na tua casa de oração, ó Pai. E assim, ó Pai, nós nos prostramos a Ti, Senhor, para que Tu venhas, Senhor Deus, se fazer presente no nosso meio, tocar os nossos corações, incomodar-nos, Senhor Deus, com a Tua palavra, ó Pai, com a Tua mensagem, para que nós possamos, Senhor Deus, sermos edificados com ela, ó Pai, e assim, ó Pai, sermos, Senhor Deus, instruídos, ó Pai, e iluminados para fazer aquilo, Senhor Deus, que Tu quer que cada um faça, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, sair por aí, ó Pai, assim como a Tua palavra diz, ó Pai, que somos, Senhor, Tua imagem e semelhança, e através de nós, Senhor Deus, possamos, Senhor Deus, estar incomodando aquele, Senhor, que ainda não tem sentido, Senhor, do desejo, Senhor, de ter esse encontro que tivemos um dia contigo, ó Pai. Amém. Seja, Senhor Deus, conosco, ó Pai, vivifica, Senhor, em nós, ó Pai, esse desejo, Senhor, e esquenta, Senhor, os nossos corações, para que nós, Senhor Deus, em momento algum, nos coloquemos, Senhor Deus, como melhores, ó Pai, mas que nós sejamos, Senhor Deus, simplesmente, Senhor Deus, pessoas sensíveis, ó Pai, e que possamos, Senhor Deus, estar prontos para Te ouvir, para Te aceitar, para Te buscar e transmitir, ó Pai, aquilo que Tu tens para cada um. Sim, é o sim. que eu peço e agradeço, ó Pai, com perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, pode se assentar. Essa semana eu li uma reflexão que falou bastante ao meu coração, e o autor destacava uma virtude de Jesus, das tantas, né? Uma virtude de Jesus que, infelizmente, dificilmente nós conseguimos colocar em prática, por muitas razões, mas a mais comum é a omissão. Ou seja, nós somos treinados a cuidar primeiro das nossas coisas. Nós somos treinados por uma série de razões a cuidar primeiro das nossas necessidades, a resolver primeiro os nossos problemas. Então nós estamos sempre, ou muito tempo, Magda, ocupados conosco mesmo, ocupados com nós mesmos, e por conta disso a gente se omite em relação aos outros. E naquela reflexão o autor nos provoca a olhar como Jesus olhou. Não é a música do Padre Zezinho não, que virou uma canção nacional, né? Olhar como Jesus olhou. E ele destaca essa virtude de Jesus dizendo que Jesus tinha uma facilidade enorme para, no meio de uma multidão, Joel, ser capaz de olhar o indivíduo, né? Uma coisa bastante comum do ministério de Jesus, dona Basti, é Jesus ter sido acompanhado por multidões, né? Ou seja, muita gente, 5 mil, 10 mil, 3 mil pessoas, isso era comum. E aqui no contexto do Marcos 9 não é diferente. Ele desce do monte, há uma multidão reunida ali com um problema, e no meio de uma multidão Jesus é capaz de chegar no ponto específico onde está havendo um problema, onde tem um menino endemoniado e onde pessoas religiosas não foram capazes de resolver aquele problema.
Então essa é a virtude de Jesus. Daí, para esse capítulo 9, nesse trecho aqui, o tema que eu quero refletir com vocês, né, sobre a cosmovisão cristã. A palavra cosmovisão, alguns vão dizer que essa palavra está ultrapassada, né? Bom, eu respeito quem pensa assim, mas para mim não está, porque o sentido que ela traz, para mim sempre foi muito importante. Então a palavra cosmos em grego é a palavra muitas vezes traduzida como mundo, né? Mas também é chamada de um mundo em ordem. Um mundo em ordem. Tanto que o oposto de cosmos é caos. Então caos em grego é uma desordem. Então cosmos ou cosmovisão significa que a cosmovisão cristã significa que a visão de Cristo nesse mundo é uma visão em ordem. Ou seja, sem Cristo nós olhamos à nossa volta e a gente acha tudo, né, em desordem. A gente tem uma facilidade muito grande de olhar no mundo, tanto que a própria palavra mundo, por causa de algumas citações bíblicas, a gente descreve como uma coisa ruim. Com João 17, na oração linda, Paulo, de Jesus, a oração sacerdotal, né? Aquele texto nos mostra que na oração de Jesus o mundo, na verdade, como John Wesley dizia, né? O mundo é a nossa paróquia. Não sei se vocês conhecem essa expressão do fundador do metodismo, né? Na verdade ainda anglicano, né? Mas a partir dele nasce a igreja metodista. A partir do ministério de John Wesley, o inglês John Wesley, nasce o movimento metodista. E uma frase feita dele que gosto bastante é: o mundo é a nossa paróquia. Ou seja, onde nós agimos, né? Onde nós devemos agir? No mundo. Portanto, o mundo deve ser feito a igreja de Cristo. A paróquia é a ideia de igreja, de comunidade. Mas sem Cristo, irmãos e irmãs, a pergunta é: como é que nós olhamos o mundo? Da mesma forma, ou do contrário de Jesus, Jesus tem, dona Eledi, uma facilidade para olhar no mundo, na multidão, e encontrar as pessoas que precisam de necessidade, que precisam de ajuda, que precisam ter as suas necessidades supridas. Nós olhamos para o mundo e a gente só vê problema. Nós queremos muitas vezes nos distanciar do mundo. Na oração sacerdotal de Jesus, ele fala: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Percebe, Denilson? Então no mundo há muita coisa ruim. O mundo, de fato, nesse sentido, é um mundo mau, porque é um mundo de natureza caída, né? Mas com o olhar de Jesus, a gente deve olhar, treinado por Jesus, a gente deve olhar para o mundo e não ver problemas, mas entrar com solução. Mas até a gente startar, né, essa disposição para sair de uma visão humana, que é sempre pecaminosa, para uma cosmovisão cristã, primeiro precisa ter o despertamento do Senhor, segundo precisa ter vontade, porque Deus desperta. Ele havia despertado esses discípulos aqui há quanto tempo? Podemos dizer, há quase 3 anos. Aqueles discípulos já andavam com Jesus e, no entanto, não faziam o óbvio, que era fazer uma oração para libertar um processo, né? Mas por quê? Porque quando olhava para o mundo, vamos pensar assim, quando olhava para uma criança possessa, isso aí, né, Leila? E não, isso aí não é para a gente não, isso aí é problema. Já é a 3ª geração, é pai, mãe, o avô já era feiticeiro. É assim que a gente, sem Cristo, é assim que a gente olha o mundo e já determina qual que é o veredito. Jesus olha para aquela criança, né? E não pronuncia ali, seu Arlindo, uma sentença de: olha, isso aqui está perdido. Não, ele olha para aquela criança e vê alguém com potencial para ser liberto. E essa é a função da igreja, essa é a função dos discípulos de Cristo. Portanto, cosmovisão cristã significa olhar não como nós olhamos o mundo, o julgamos, o criticamos e abrimos mão muito facilmente das pessoas, aspas, das pessoas problemáticas. Nós abrimos mão muito fácil das pessoas, né? Jesus não fazia isso. Por isso ele é Senhor, e por isso ele e apenas ele deve ser imitado. Então, só para a gente comparar aqui, isso é bastante didático, vamos fazer assim. Microfone, tá ok? Então passa ali para Magda. Magda, e os demais acompanhem. Magda vai ler para nós, por favor. Lucas 7, você pode encontrar na sua Bíblia. Lucas 7, a gente vai fazer aqui uma comparação. Como é que Jesus olha para as pessoas no mundo? Pode passar para Magda. E como é que nós olhamos? Então a gente vai pegar mais um texto onde aparece uma cena de necessidade a ser suprida
onde há pessoas religiosas e onde há ali o próprio Jesus. A gente vai comparar como é que uma pessoa religiosa olha para uma pessoa problema e como é que Jesus, Deus encarnado, olha para uma pessoa problema, tá? Poderíamos passar aqui dias pegando os textos semelhantes que mostram, né, a visão de Deus e a visão humana, e a gente vê a diferença, como é que Deus age sobre aquelas pessoas que a gente chama e as descreve como pessoas problema, né, e como é que Deus age por meio de Jesus e por meio dos líderes que ele tanto levantou no passado e no presente. Pode falar, Paulo. João 15, viver orando. Sim. É. Se nós estamos ligados, né, é muito bem colocado. Aliás, é uma exortação difícil que Jesus coloca em João 15, né? Se nós estamos ligados na videira que é Cristo, a pergunta é por que nós não produzimos, né, frutos? Se nós estamos ligados nele, né? Na mesmo contexto ele fala, será que nós não estamos quebrados será que nós não somos galhos quebrados da videira? E por isso nós não produzimos frutos? E no contexto ele dá uma exortação muito dura, né? Quem não gera frutos é lançado ao fogo e ali destruído, né? Então a palavra dura que Jesus coloca e bem lembrou o nosso irmão Diácono Paulo. Lucas 7, 36 até o 40, apenas 4 ou 5 versículos para a gente perceber. Eu quero que você olhe na sua Bíblia, porque você vai reparar a cena, tá? Nós temos ali, aspas, uma pessoa problema, temos um religioso, tá? E temos Jesus. Então como é que um religioso pode, porque não é regra, nem todo religioso olha uma pessoa problema da mesma forma que qualquer outro olha, né? Há alguns abençoados que não se omitem. Pode ler, Magda, por favor. Lucas 7, 36 a 50. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Está desligado? Acho que é a bateria, né? Lucas 7, 36 a 50. Bom, eu vou ler esse depois, em seguida a gente usa o microfone. Olha só, Lucas 7, 36. Um dos fariseus, portanto, gente, vocês sabem, fariseu era uma das lideranças mais importantes do templo e das sinagogas, né? A palavra, aí, pode ler. A palavra fariseu é uma palavra em aramaico, portanto, ali uma família linguística do hebraico, né? Que era a língua judaica. O aramaico, a palavra fariseu significa, traduzido literalmente, é o melhor. Na oração da lei a gente ouviu isso. A gente tem uma tentação de achar que é melhor do que o outro. Quando um fariseu e um publicano, né, estavam juntos ali orando, o fariseu olhando para o publicano, pessoa problema, hoje seria um político corrupto, a gente olhar para aquela pessoa e falar, obrigado porque eu não sou esse cara, né? Obrigado porque eu não sou esse corrupto. Quando nós nos comparamos a pessoas problemas, a gente se acha melhor do que elas. Só que em nenhum lugar na Escritura, Júnior, a Bíblia diz para a gente se comparar um ao outro. Quem que é o nosso modelo a ser comparado? Cristo. Quando a gente se compara a Ele, o que acontece? O que sobra? Nada. Por isso nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E aí um desafio, né? Nós somos cristãos, mas muitas vezes nós parecemos muito mais presbiterianos do que cristãos, falando da nossa denominação. Às vezes a gente se encanta muito mais com o presbiterianismo do que com Cristo. O presbiterianismo o ser humano criou. O Cristo é o quê? É o Deus encarnado. Percebe? Se o presbiterianismo de alguma forma, vou falar aqui uma heresia brava para você pensar. Se o presbiterianismo de alguma forma nos distancia de Cristo, nós temos que abrir mão dele. Abra-se mão do presbiterianismo e não do Cristo. Cristo é a nossa essência, né? Então, o contexto que se coloca aqui é, nós precisamos ter o tempo todo essa cosmovisão cristã, porque quando nós olhamos para o mundo, a gente não tem potencial para ficar olhando o problema, mas sim olhar o quê? A solução, que é a missão para a qual Cristo nos habilitou espiritualmente. Pode falar, Leila. Pegando o gancho dessa palavra, tem uma coisa que me incomoda bastante na rede social, porque eu sou uma pessoa bastante reflexiva. Quem me vê lá na rede social vê que eu coloco
vários pensamentos, palavras, enfim. Nem sempre é o que eu estou sentindo em mim. E tem até familiares que acham, já acredita, né? E a Leila está brava com alguma coisa. A Leila está querendo tocar alguém. Não é. É que eu tomo, claro, para mim, mas por coisas que eu vejo, não necessariamente pessoas pulando ciclano, mas por geral. Tem até acho que todo mundo aqui, se não a maioria, todos a maioria, já viu um textinho que eu vivo colocando na rede social que me incomoda tremendamente, que diz mais ou menos assim, quando eu me afasto de pessoas problemáticas, a minha vida melhora. Isso é bastante... Eu acho isso tremendamente forte. Eu acho que quando você entra na rede social e coloca uma coisa dessa, significa que você é melhor que todo mundo, que você não tem problema, o que é uma inverdade, porque quem é que não tem, né? E o que você está fazendo no mundo? Porque se você não consegue olhar o teu irmão e entender que ele tem um problema e que se afastando dele, a tua vida melhora, será que o problema não é você? Ainda que o próprio Jesus tenha dito, né? Porque há pessoas que, por mais que você olhe sobre ela com um olhar cristão, ela própria renega isso, né? Então Jesus falou assim, olha, a primeira vez você vai, né, se reabilita com ela, reata os laços, se houve ali um problema, né? Aí a pessoa não quer, você vai de novo, leva uma testemunha, e insiste ali em resolver o problema, né? Aí ela não quis, leva uma segunda testemunha, a pessoa continua não querendo. Eu falei, então, na verdade, você não pode ser vítima de alguém que não quer ser cuidado. Então existe também essa situação. Mas o mais comum é a gente olha o outro, julga, não, eu não vou me meter com isso porque isso é problema, e a gente acha então que a gente deve andar com os iguais. A igreja do nosso tempo está caindo nessa falácia, né? Que ela está tentando se acercar dos iguais. Mas quem são os iguais? Há algum que não é pecador na igreja de Cristo? Né? Então não, então a gente tem que tomar esse cuidado. Jesus então, no verso aqui 36, pode ler, Magda, Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Bom, então é importante destacar, como eu falei lá no comecinho, né, da nossa reflexão, a expressão, né, que é uma atitude, ver, olhar. Então o texto destaca, o fariseu viu aquela mulher. A pergunta a ser respondida, né, é, com que olhar ele viu aquela mulher? Certamente com o olhar da religião, Joel. E a pergunta também semelhante a esta é, e com que olhar Jesus olhou para aquela mulher pecadora? Percebe? Então vamos comparar, Bina, o fariseu que é um religioso de alta patente, diríamos assim, é líder no templo, na sinagoga, né? Não é um novo na fé, é gente madura. Ele olha para uma mulher, problema, né? E destaca, aqui é um problema. Nós não podemos ter contato com essas pessoas, elas vão manchar a nossa religião, elas vão nos tornar duvidosos, né? E por Jesus olhar nisso com outro olhar, que é o olhar da verdade, de fato, divino, ele olha ali, ele não vê uma prostituta, ele não vê alguém perdido, ele vê alguém num caminho errado, que precisa ser acolhido, precisa ser instruído, precisa passar por um processo de transformação, mas para isso acontecer, alguém precisa acolher. E desculpa aqui a comparação, somos todos adultos, tá? Sendo uma prostituta, qualquer homem que olhasse para aquela mulher esperaria o quê?
né? Esperaria o quê? Desculpa, tá? Quanto custa? Né? Então o religioso fala assim: não, isso aí é problema, isso é chave de cadeia, né? Jesus olha para ela e vê o quê? Né? Alguém que precisa de uma oportunidade, alguém que não a considere objeto, certo, Mário? Alguém que precisa de oportunidade, alguém que pode entrar por uma porta, tá? Saindo de outra, que Deus vai fechar e que nunca mais será aberta, amém? Nós cremos nisso, amém? Tá? Então Jesus olha para aquela mulher e olha com um olhar do que? De misericórdia, porque ela outra vida pode escrever, ela pode nascer de novo, que é o princípio do Evangelho. Desculpa, né? E por Jesus olhar com um olhar divino aquela mulher, aquele cara que antes apenas estava duvidando ou repudiando uma mulher que todo mundo repudiava, ele começa também agora, descaradamente, Marcos, a repudiar o próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus ousou olhar para aquela mulher com um olhar diferente do dele, porque ele diz assim: olha, se esse aí, agora ele está dirigindo a Jesus, se esse aí fosse de fato um profeta bom, de qualidade, ele não daria oportunidade para essa mulher. Agora vocês compreendem por quê? Voltando para Marcos, vamos voltar para lá, Marcos 9. Agora fica fácil a gente compreender, né, a atitude de Jesus quando desce do monte. Gente, desce do monte, eu vou fazer aqui uma comparação, tá? Diaconisa Miriam. Jesus com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam no monte, e lá no monte acontece algo extraordinário. Aparece a glória de Deus ali, né, e Jesus é transfigurado, ou seja, dá a ideia de, olha, uma glória de Deus repousou sobre Jesus, e é essa mesma glória que nós a teremos no último dia, no dia da ressurreição. Então acontece algo extraordinário. Comparando para nós, dona Débora, seria mais ou menos assim: termina o culto, nós louvamos a Deus, estivemos em comunhão na igreja, recebemos a palavra, aquilo nos edificou profundamente. Termina o culto, a gente vai para casa. No caminho de casa, ou da igreja até em casa, ou mesmo durante a semana, de segunda até o próximo domingo, há um espaço longo onde muitas coisas vão acontecer. Então nós podemos comparar. A descida de Jesus do monte é a mesma forma quando nós saímos da igreja edificado e saímos para uma missão. Os presbíteros aqui, todos sem exceção, sabem que a última parte de uma liturgia presbiteriana ou de um culto cristão é o quê? É o envio. Estou certo, Marcos? E envio para quê? Nós somos edificados no templo pela palavra, por tudo que nós fazemos aqui, e nós somos enviados no mundo, Leila, para uma missão. Então Jesus desce do monte e vai para a missão lá embaixo na terra. E qual é a missão? Naquela ocasião é libertar um processo. Ou num almoço, quantos almoços a gente tem durante a semana? Com quantas pessoas? Ou num almoço aparece alguém chorando, arrependida, cansada de uma vida destruída por tudo e por todos, né? Com que olhar nós olhamos? Com o olhar da religião, da purificação humana, ou com o olhar divino, dando oportunidade para aquela pessoa de recomeçar? Percebe? Então naquele almoço, na casa de um religioso, Jesus vê aquela mulher e fala: aqui é a missão, tem que ser feita, e não me, como você coloca, Leila, e não me afastar, porque eu não posso colocar a minha honra religiosa sob risco, dando espaço ou conversando com essa mulher. Percebe? Muitas vezes essa é a tônica da igreja, por isso nós não conseguimos olhar com o olhar de Jesus. A gente olha com o olhar da nossa tradição, da nossa religião, da nossa denominação, do que as pessoas vão pensar de nós. Por isso Paulo sempre nos ensina em Gálatas 1, né? Importa agradar a Deus ou aos homens? A quem importa agradar, né? Por isso, irmãos, o desafio dessa manhã em Marcos 9 é olhar como Jesus olhou, e não como as pessoas ainda que religiosas olham, né? Por quê? Porque é uma tarefa a ser cumprida, tá? Bom, então vamos lá. Por que? Verso 17, Marcos 9, verso 17. Então, eles descem, verso 14, estão discutindo religião. 9 apóstolos
com autoridades da Escritura, estão discutindo sobre o quê? Há um problema, há um menino aqui, e é importante a gente dizer, viu? Não é um problema pontual. O pai do menino, Helvig, vai dizer que aquela criança ou aquele menino já passava por aquilo por muito tempo. Então era um problema cristalizado, né? Sabe aqueles problemas cristalizados? Pastor, isso aí, né? Nós fazemos isso. Então aquelas pessoas estão discutindo. Poderíamos pensar aqui, né, Mília? Discutindo o quê? Ah, não, mas as autoridades da igreja estão aqui, já falaram que isso aí é problema, então olha, né? Não vamos mexer não. Aí de repente tem um apóstolo que fala, não gente, mas não é possível, nós não podemos abrir mão de pessoas assim, vamos tentar cuidar. Então tinha ali uma discussão. Por 2 vezes aparece a expressão aqui, eles estavam discutindo. Verso 14, estão discutindo sobre o quê? Tem um problema para ser resolvido, e como é que nós vamos resolver isso daqui? Aí depois, quando olham para Jesus, verso 15, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, né, fazem o quê? Olha, vamos para Jesus porque é Ele quem vai resolver, né? E eu gosto muito dessa expressão aqui, presbítero Denilson, né? Ver a Jesus e correr para Jesus. E quantas vezes a igreja, a instituição, a religião nos impedem de correr até Jesus? Fica para a sua reflexão. Quantas vezes as pessoas querem ir até Jesus, Niceia, e nós criamos tanta burocracia, tantas regras, que as pessoas não conseguem chegar até Jesus, né? Por exemplo, uma das coisas positivas das milhares de denominações diferentes que existem no mundo, é que as regras que são de uma, não necessariamente, né, Milton, serão de outra. Os erros que nós cometemos como presbiterianos, os assembleanos não cometeram. Os erros que os assembleanos cometeram como denominação, os batistas não cometeram. Percebe? Então na folha de um, a outra aparece e vai-se cada um no seu canto, mas todas elas cometem erros. E a nossa missão, quando estudamos a Escritura, é olhar para os nossos erros e não repeti-los. Agora, o pior de todos é quando a gente vê os erros, reconhece que os são e continua fazendo. Continua fechando a porta do reino de Deus. Que Jesus em Mateus vai chamar raça de víbora e hipócrita. Vocês não entram no reino de Deus e ainda estão impedindo que outras pessoas entrem. Por regras duras, né? Então, olha, quando vem Jesus, verso 15, né? Verso 15. E logo a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e fazem o quê? Correm até Jesus. E Jesus, de modo irônico, porque sabia o que estava acontecendo, claro que ele tinha ali o olhar clínico, Joel, para olhar o problema específico, não na multidão. Jesus não olhava no macro, olhava quando tinha necessidade, mas ele olhava no micro, ou seja, ali, brincando com a coisa que a gente tem que lidar mesmo com isso, porque no dia a dia a gente sabe como é, né? Que é o autismo. Uma das características do autismo é essa. O meu filho, o Pedrinho, tem autismo, né? Então, assim, é incrível que numa tela, vamos imaginar, numa tela enorme, e quando a gente fica olhando no geral, né, aquelas coisas grandes de uma tela, né, de uma obra de arte, ele olha o cisquinho que ninguém vê o cisquinho, pois ele vê o cisquinho. E de repente ele fala, pai, aquele cisquinho, que cisquinho? Ah, na obra. Aí você fala, mas como assim? Como é que ele pode ter visto aquilo, né? Então, brincando, ainda que de forma descontraída, porque eu falando da minha família, não de outra, né? Porque poderia parecer aqui uma deselegância falar de um problema, que é o autismo, né? Mas apenas de modo simbólico, dizendo, Jesus tem essa habilidade, né, que a gente poderia dizer, autista, de, no meio de tantas coisas que dispersam, Niceia, a visão humana, a visão religiosa, Jesus era capaz de cirurgicamente encontrar o problema ali, num grão de areia. Ele encontrava as pessoas e não apenas encontrava, tocava elas, mas as chamava pelo seu próprio nome, né? Imagina uma pessoa nessas condições, chega uma pessoa toda importante ali e vai você naquela fragilidade social e uma série de coisas, a pessoa vai, chega próximo de você, abraça você e fala o seu nome. Você se sente a pessoa mais importante da face da terra, porque você foi considerado alguém digno, né? Então Jesus faz isso, verso 17, e um do meio da multidão respondeu, olha, mestre, nós trouxemos o nosso filho, aspas, problema para os seus discípulos, e eles não puderam
né, resolver o problema. E eu pergunto então para vocês, para a gente abrir a nossa reflexão, né? Por que não puderam resolver? Por que não puderam resolver? Lembra que eu falei que bastava uma oração? Veja lá no 29 que nós já lemos. Veja o 28 e 29, tá? Marcos 28 e 29. Olha só, Marcos 28, já que a constatação é a seguinte: levaram o menino até os escribas e 9 apóstolos, e o menino não foi liberto daquele processo, daquele espírito maligno, né? E então Jesus fala assim: olha, geração incrédula, olha, vocês não estão olhando com o olhar divino, vocês estão olhando com o olhar da religião, vocês estão olhando pela própria capacidade de vocês, não é? E não é assim que vocês vão resolver o problema do mundo, né? Então no verso 17, olha, nós levamos o nosso filho ao seu discípulo, ao seu apóstolo, às autoridades da sua igreja, e ele continua possesso. Eles não puderam resolver. 28 e 29. Quando Jesus terminar a cena, eles voltam, saem para ali, vão para uma casa particular, a gente pode pensar assim, estava num determinado lugar, Jesus com os 12, aquilo já tinha passado, tá? Só que aquilo, Milton, estava incomodando ainda os apóstolos. Caramba, por que a gente não pôde libertar esse menino? Né? Tanto estava incomodando que eles vão de novo para perguntar para Jesus. 28. Quando Jesus entrou em casa, portanto, olha, saiu do espaço aberto, da multidão, está em casa, no particular, tá? Tanto que o próprio versículo diz isso. Eles perguntam a Jesus, Milton, em particular, ou seja, agora é uma reunião particular da liderança da igreja. Senhor, por que nós não pudemos expulsar? Jesus respondeu: esse tipo de missão só pode ser resolvido ou atendido mediante oração, né? Ora, Cícero, oração qualquer um de nós pode fazer, não pode? Será que pode? Nós também confundimos, de novo, pela prática religiosa, nós confundimos construções linguísticas, né, Magda? Nós misturamos construções linguísticas, frases, né, religiosas, num determinado contexto, com oração. O que é oração? Né? Abra comigo Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Vinte e seis. Romanos 8, para você que está nos acompanhando de casa, olha só. No verso 26, tem um título aí na sua Bíblia? Na sua Bíblia tem algum título? Sim, tem. Qual que tem aí, Milton? A intercessão do Espírito. A intercessão é o que? É um intermediador, tá? A Miriam, quando era criança na igreja, ouvia aquela canção, né? Que a oração, né? Com pouca fé, é aquela oração que não passa do teto, né? Aí nasceu aquela expressão, né? Oração com pouca fé é oração que não passa o teto, né? Oração com muita fé é oração que rasga o teto, né? A telha e sobe até o trono de Deus. Então, o que é essa muita fé? Olha que coisa, a musiquinha tão simples, mas mostrando uma verdade tão fundamental na Escritura, né? O que é oração com muita fé? Fé é o quê? Fé é as coisas, Hebreus 11, 1, Paulo. Fé são as coisas que nós não explicamos racionalmente. É o mistério de Deus, Beto, que invade o nosso coração. E coração o quê? Coração está aqui, que mostra o que? Os nossos sentimentos. Não está na razão humana, que não pode explicar. Para expulsar o demônio de alguém, você não vai expulsar pela capacidade que você tem de conhecer as coisas. Não, você vai expulsar um demônio pela o quê? A autoridade do Espírito Santo que está aqui dentro do seu coração, te convencendo o tempo todo. Essa obra pode ser feita, por quê? Porque eu serei apenas o agente, eu serei apenas um vaso de barro, que Paulo fala, que não tem honra nenhuma, mas dentro desse vaso de barro que não tem honra nenhuma, tem o quê? Tem o poder da palavra de Deus, que é ouro.
Então não é uma simples oração, não. É uma oração que a gente chama de poderosa. E poderosa por quê? Por causa da sua espiritualidade? Não! Por causa da plena convicção que você tem que ali, quem vai fazer a obra é o quê? O Espírito Santo, que é o intermediador. Você crê isso? Amém? Amém. É o que você vai ler no 26 comigo. Da mesma maneira, também o Espírito, letra maiúscula, faz o quê? Nos ajuda aonde? Aonde, gente? Na nossa fraqueza. Por qual é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza, senhor, de confundir religião com o mistério de Deus. Que muitas vezes nós tornamos o presbiterianismo maior do que Cristo. E por isso nos impede muitas vezes de olhar como Jesus olhou. E a oração tão simples, né? Você fala assim, mas como assim oração, mestre? Que a gente não pode expulsar esse demônio porque tem que ser com oração, mas nós oramos. Jesus talvez perguntaria a eles, né, Denilson? Será mesmo que vocês oraram? Será que vocês oraram? Se oraram, pergunta difícil para ser respondida, né? Mas se vocês oraram, por que não foi liberto? Percebe? Ah, então não foi oração. A gente falou algumas frases aqui religiosas, mas não teve a intercessão do Espírito, né? Porque não sabemos orar como convém. É isso que está escrito na sua Bíblia aí, no verso 26? Pronto, você pode conferir. Olha que coisa linda. De novo, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, como deve, como Cristo ensinou, mas o próprio Espírito intercede por nós o quê? Com palavras inexprimíveis. Ou seja, que o coração, e aqui não é Winston Churchill não, tá? Que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Não é essa frase feita do romantismo inglês, não. Aqui está dizendo o seguinte, olha aqui, o Espírito que habita o nosso coração, essa autoridade que vem do alto sobre nós, é ela que vai fazer a diferença quando nós estamos diante de um problema, de uma situação, problema. Aquela mulher no almoço, uma mulher penetra, né? Porque ela não foi convidada, mas ela chega ali porque Jesus está ali, ela precisa de Jesus. Ela só mesmo invadindo um almoço, porque na igreja até agora não conseguia entrar, mas invadindo uma casa, um almoço, sabendo que Jesus está ali, porque Ele é minha última esperança. Então ela vai até lá, e Jesus olha para ela, e vê ali o que? Alguém sobre quem Deus vai fazer uma obra extraordinária, tanto que de fato o fez. Há quem diga, porque isso não está claramente na Escritura, há quem interprete que essa mulher que almoçou na casa, ou tentou almoçar, né? A pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa daquele fariseu chamado Simão, há alguns comentaristas bíblicos que dizem que tudo indica que pode ser Maria Madalena. Das 4 pessoas, apenas 4 pessoas que estavam junto de Jesus quando ele foi crucificado, apenas 4 pessoas, 3 mulheres e um homem chamado o discípulo amado, que há quem diga que seja João. 3 mulheres, das 3 mulheres, 3 Marias, e das 3 Marias, uma delas, Maria Madalena. Quem estava certo naquele almoço? O religioso, o fariseu, que olhou com um olhar de religião, ou Jesus que olhou com um olhar divino? Percebe a diferença do olhar? Pode falar. Pelo amor que a gente faz por o segundo mandamento. A Bíblia fala continuamente sobre isso. Amar o próximo. E esse amor não é bom. É o amor que vem do Perfeito. Tanto é que o próprio, na cultura, a língua grega, usou palavras diferentes para descrever o que a gente, no português, joga tudo dentro do mesmo balaio, né? Amor o Everton ama tanto a Magda, sua esposa, quanto o chocolate, né? Eu amo chocolate, eu amo minha mulher. No grego você não mistura as coisas, né? E quando Deus fala, no caso, de acordo com a língua grega, quando Deus fala em amor, é agape, ou seja, um amor incondicional. Incondicional, nada me importará. Eu vou amar essa pessoa porque ela precisa ser acolhida, amada incondicionalmente. Se você olhar para o problema dela, pronto, você não será capaz de
ajudar. E aí, verso 27, você fechou Romanos ou não? Não, né? Verso 27, Romanos 8, verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Gente, olha, Paulo aqui, eu brinco, né, usando a expressão que vocês já sabem, né? Paulo foi ninja, né? Porque como é que pode, em apenas 2 versículos, escrever isso com tanta clareza qual é a ação de Deus? Ele fala: nós não sabemos orar como convém, por causa da nossa fraqueza, mas o Espírito intercede por nós, com palavras que não são explicadas e conhecidas, Helve, no alemão, no latim, no inglês, no português, não, são palavras divinas, que apenas Deus conhece. E por que ele conhece essas palavras específicas? Porque ele sonda os corações. Ora pois, sonda, você sabe o que é, o médico usa a sonda, vai lá e coloca o catéter aqui embaixo na safena e vai e chega até lá no coração. Na ponta daquele catéter tem o que? Uma microcâmera, né, Júnior? E do computador, hoje em dia, do celular, ele vê o interior do seu coração. Olha, agora a pergunta é: há quanto tempo o texto foi escrito? E quanto tempo depois foi criada a sonda, né? Ou a sonda aqui, no caso, com o catéter, né? Uma microcâmera na ponta. Então a linguagem figurada para dizer o seguinte: olha, apenas Deus é capaz de olhar dentro do seu próprio coração, que é onde estão os sentimentos. E ele olha dentro do seu coração e vê quem? Oh glória, ele vê o Espírito Santo, que ele mesmo colocou lá para uma única função: fazer com que as palavras que estão aqui sejam anuladas pelas palavras que estão aqui. Pastor, o que o senhor quer dizer? As palavras que estão aqui é o seguinte: olha, e essa mulher é problema, essa pessoa é problema. Por que diz isso? Porque o cérebro diz o que na sua memória? Eu sei quem é essa pessoa. Já aconteceu isso. O cérebro vai dizer para você isso, né? Aí o Espírito Santo bloqueia o seu cérebro, vai lá no coração, que é onde não tem palavras racionais, tem palavras o que? Espirituais. Aí o Espírito Santo tira do dentro do seu coração, que é onde está a fé, e leva até Deus, né? E é essas palavras que Deus atende e ouve e faz o milagre. Não é lindo isso? É o que Paulo está falando aqui no verso 26 e no verso 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é o que é a mente. E aí não é a mente humana. A palavra mente aí é o que? É nous, razão, capacidade humana. Então Deus sonda não a sua mente, Roberto, mas Ele sonda o que? A mente do Espírito. Qual é a mente do Espírito, né? A mente do Espírito é a própria vontade de Deus. Portanto, será feita a obra. Então o que fazer? Voltando para Marcos, né? Os discípulos fariam a pergunta: então, Senhor, como orar assim? Aí é que está a questão, né? Como orar assim? Nosso tempo está avançando. Eu ainda havia separado um outro texto para a gente comparar de novo o olhar humano com o olhar divino. Mas eu tenho para mim que vocês já mais do que captaram essa diferença. Então vou pular o texto de João 9 que eu queria citar para vocês, tá? E vou mostrar mais uma passagem bastante significativa. Magda, o microfone está com você? Passa para o lado de cá, por favor, só para a gente ir socializando. Passa para o presbítero Denilson. Vamos encontrar, igreja, Lucas 7, aliás, Lucas 5. Lucas 5. Nós vamos do verso 27 ao 31. E o presbítero Denilson vai ler o texto. Lucas 5. Lucas 5. Não confunda com Lukashenko. Verso 27 ao verso 31. Todos encontraram? Amém? Amém. Presbítero Denilson, por favor, leia. A vocação de Levi. Passadas essas coisas, saindo de um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele levantou-se e deixando tudo, seguia.
Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Oh, glória! A palavra arrependimento aí em grego é metanoietes, ou seja, meta é direção e noia não é noia, aqui é nous, ou seja, é mente. Então significa mudança de mente. Romanos 12, 1 e 2 é mudança de mente. Então Jesus vai de novo numa casa reprovada pela religião, né? De novo, verso 27, aparece o verbo que nós estamos usando aqui desde o começo da nossa reflexão. A expressão é ver. Então Jesus vai até Brasília no Congresso Nacional e olha ali os 513, né? Aí vai lá o pastor Adilson e olha, você olha, misericórdia, não é possível. Então esse é o olhar humano, religioso, de uma liderança. Eu sou pastor, uma liderança, né? Então eu vou lá e olho, eu vou olhar quem, né? Aquele, ou seja, vai sobrar, se sobrar, um pouquinho ali. Aí Jesus vai. Como é que Jesus vai olhar? Ora pois, olha o 27. Depois disso, Jesus saiu, qual que é o verbo aí? E viu. Quem vê? Quem vê é quem olha cirurgicamente. Então olha para 513, eu só vejo o que? Podridão, corrupção, esquema, porque eu olho no macro. Aí vai Jesus, ele faz o que? Ele olha o coração do corrupto e fala assim, ó, ali tem algo que eu posso fazer. Por isso ele não perde o foco. Ele vai na coletoria, eu nunca dou conta de falar esse nome, né? Coletoria. Ele vai na coletoria, que seria o Congresso Nacional, ou ali uma agência que cobra imposto dos comerciantes. É outro âmbito de corrupção. Ele vai lá e vê Levi, ou de acordo com outra tradução é Mateus, que vai ser um dos 12, tá? Mais tarde. Ele vai lá e olha, né? E convida ele. Aí Levi, reprovado por todos, Milton, cansado também, da mesma forma que aquela mulher adúltera, né? Cansado de ser reprovado, chamado de corrupto, que é o que a gente faria mesmo. De repente fala, pera lá, mas estou sendo abordado por Jesus, e ele fica tão feliz de ter sido ali agora reconhecido como gente. Ele dá um almoço na casa dele e chama mais muitos iguais a ele, portanto tinha um monte de corrupto lá. Tente imaginar uma cena dessa. Aí Jesus entra. Aí eu pergunto para vocês acham que Jesus foi lá para entrar no esquema também? Aí que está a diferença. Você acha que Jesus foi lá para dizer, olha, maravilha, é assim mesmo, vocês estão certinhos? Não. Com a sua santidade, com a sua generosidade, com o seu amor incondicional, ele vai até aquele lugar e faz o quê? Uma verdadeira transformação. Dali, irmãos, eu fico arrepiado, porque isso é lindo. Dali vai sair um apóstolo de Jesus, gente. Vai sair um apóstolo de Jesus dali, por quê? Porque ele olhou com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, olhar cirúrgico, olhar que sonda os corações. Os religiosos viram como, né? Verso 30, lê de novo, Danilson, por favor. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Portanto, é isso aí. Vocês estão perdendo tempo de vocês com esse tipo de gentinha? Pô, vocês estão de brincadeira? Vocês vão manchar a igreja de Jesus? Nem diria isso, né? Não. Cristo está vendo ali uma pessoa que pode ser transformada. Ah, mas tinham 20 pessoas, pastor, só uma se converteu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Das 20, uma alma não vai para o inferno. Percebe? A gente abre mão muito fácil das pessoas, problema. Por isso eles não puderam curar ou libertar aquele menino. Estavam viciados, desculpa a expressão, viciados, como nós muitas vezes o estamos, viciados a olhar com o olhar da religião.
e não com o olhar de Jesus, que é capaz de ver o coração. Vamos voltar para Marcos? Na verdade, irmãos, o último texto ainda. Mateus, passa agora ali. Marcos, Predito Marcos, pega o microfone. Mateus capítulo 21, você acompanha também, por favor, todos nós, né? Mateus capítulo 21, já estamos nos últimos 10 minutos finais da nossa reflexão. Mateus 21, uma palavra dura de Jesus, mas que não sei por que razão, mas Deus sabe, ela foi mantida no Evangelho e está aí para nossa consulta. Mateus 21, leia, Marcos, por favor, do 28 ao 32. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. É dura essa palavra, né? Gente, a leitura que eu tenho feito é: se Jesus viesse com essa linguagem hoje, em nosso tempo, ele teria o mesmo destino. Vocês concordam comigo? Teria o mesmo destino. É uma palavra muito dura. Aí você vai entender aqui: pastor, mas Jesus está mesmo dizendo que políticos corruptos e prostitutas vão entrar primeiro do que a igreja no reino dos céus? Apesar de ser isso que ele está sugerindo, não é. É um jogo de palavras muito bem construído, que a gente tem que ter cuidado para interpretar. Então, vou dizer de novo, olha só: em verdade lhes digo, verso 31, tá? Em verdade lhes digo que publicanos, portanto hoje seria políticos corruptos, e prostitutas entrarão primeiro, vos precederão. Preceder é entrar primeiro, né? Precederão o reino de Deus, ou seja, vão chegar primeiro no reino de Deus do que vocês. Verso 32: Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, publicanos e prostitutas acreditaram. O que isso quer dizer? Bom, está fazendo referência a João Batista, que a Bíblia fala: pensa no homem crente. Não bebia, para não dizer que não bebia, não fumava, não tinha nenhum tipo de vício, né? Um homem despojado. Aí ele foi até diante das pessoas religiosas que estavam cometendo pecado. Por exemplo, a referência ali é Herodes, que havia tomado a sua cunhada como mulher. Simplesmente roubou a mulher do seu irmão, casou com ela. Aí João Batista foi lá e disse: olha, a sua atitude é uma atitude reprovada. Você não pode fazer isso. A pessoa que teve o pecado declarado, ao invés de se arrepender do pecado, faz o quê? Manda matar o profeta, porque se eu não pregar mais, eu não vou ter consciência pesada. Percebe? Então você mata o profeta, que eu não preciso mais ser acusado da minha consciência. Pediram a cabeça de João Batista. Então Jesus usa esse fato, Denilson, para dizer o seguinte: olha, está vendo? Veio João Batista, que era um homem crente, que não bebia, não sentava com pecadores, porque era isso que estava dizendo para Jesus. Eles queriam desclassificar Jesus, porque Jesus tinha almoçado com prostitutas, com pecadores, com publicanos, com político corrupto. Então você não tem autoridade para falar para nós, porque olha com o tipo de gente que você está almoçando. Ele falou: engraçado, veio alguém que não fazia o que eu faço, e vocês também não acreditaram nele. Então é isso que ele está dizendo, tá? Mas quem acreditou nele? Aí ele fala: as prostitutas e os corruptos. E no que acreditaram, aconteceu o quê? Eles se converteram. Portanto, qual é o princípio para você entrar no reino dos céus? A conversão.
Então aquela palavra que João Batista pregou foi suficiente, Bina, para que eles se arrependessem, e eles se arrependeram. Então não mais prostituta e corrupto que vão entrar no céu, mas alguém que antes era, ouviu a palavra, se converteu e vai entrar no reino dos céus. No entanto, os religiosos que já se achavam habilitados, se chegar, vão chegar mais tarde. Por quê? Porque não entenderam que aqueles eram agentes divinos, que é a nossa condição muitas vezes hoje. Por ser igreja, a gente acha, Leila, na sua oração, a gente acha que é melhor do que esses que a gente está criticando e sentenciando. São uns vagabundos, uns miseráveis, uns corruptos, não vale nada. E a gente coloca a igreja como se a igreja estivesse acima de qualquer suspeita. E, gente, biblicamente não está. Não está. A igreja não está acima de qualquer suspeita. Se estivesse, não estaria cometendo os tantos desatinos que por aí, na história humana, comete. Tá? Então, a nossa cosmovisão não tem que ser presbiteriana, batista, metodista. A nossa cosmovisão tem que ser cristã. Cristo é o nosso padrão, para a gente não correr o risco de cair nessas artimanhas que o inimigo vai colocando, tá? Vamos terminar. Então, pastor, o que fazer para ter autoridade de fazer aquela oração que é capaz, dona Ana, de libertar um consenso? O que fazer? Vamos terminar? Agora, dona Débora, microfone para lá, dona Débora. Vamos achar todo mundo o texto de Marcos 9, aliás, Marcos 1, é só voltar no texto aí que você está aberto, né? Marcos 1. Dona Débora vai ler para nós, por favor, verso 9 ao verso 11, Marcos 1, Marcos 1, verso 9 a 11, pode ler, irmã, por favor. Ao descerem do monte, ordenou-lhes... Não, Marcos 1. Marcos 1. Primeiro capítulo, verso 9. O batismo de Jesus. Primeiro. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. Pronto, então vou descrever para vocês rapidamente aqui, para você comparar ela com o que nós estamos falando aqui. Então Jesus sai da água, é batizado. O batismo, gente, na tradição cristã é símbolo de purificação, portanto, sai do pecado, vem para uma vida nova. Pastor, mas Jesus não tinha pecado. Ele não, ele mesmo não, mas representando a humanidade, sim, ele é pecador. Então ele é batizado, ao sair da água, sai purificado. Sair da água, vem Milton, o Espírito Santo desce sobre ele. Havia uma multidão sendo batizada, mas desceu sobre Jesus, uma pessoa. Desce sobre Jesus, ouve-se uma voz dos céus: Este, não esses geral, este é isso aqui. Este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, ou nele eu tenho um propósito. Termina o batismo, ou se termina essa cena, o que acontece? Ele vai para o deserto, ele é tentado, sai vitorioso, começa o seu ministério. Em seguida, qual é o primeiro milagre que ele vai fazer? Verso 21, ele vai curar o endemoniado. E por que ele cura? Liberta o endemoniado? Porque ele no batismo, Denilson, ele recebe essa autoridade. Então a autoridade do Espírito Santo está sobre ele. Então é nessa autoridade que você ora, é nessa autoridade que você passa agora a olhar nisso aí. É como Jesus olha. Sem o Espírito Santo nós não somos capazes de olhar como Jesus olha. Essa é a diferença. Se o Espírito Santo não estiver ungindo constantemente os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés, nós não seremos jamais capazes de orar como Jesus orava, de agir como Jesus agia.
Por quê? Porque nós vamos no automático do religioso que está aqui no cérebro. Cérebro que trabalha simultaneamente com a memória, sistema límbico. Sistema límbico nos trai constantemente. Por quê? Porque ele faz aquilo que ele já sabe. Ele te sugere fazer o que você já sabe. Portanto, olhar como Jesus olhou é fechar os nossos olhos para a realidade que está diante dos seus olhos. Não olhe o problema, fecha os olhos e fala: Senhor, usa-me como vaso nas tuas mãos. Eu quero ser útil nessa vida. Eu quero ser ponte de uma nova vida nessa pessoa. E aí você vai ver o resultado. Por isso agora Jesus, Milton, diz naquela resposta: mestre, por que nós não podemos libertar esse menino? Porque essa situação só pode ser resolvida com oração. Mas nós oramos. Não, vocês não oraram. Vocês não oraram. Vocês concordam comigo? Vocês não oraram. Pastor, então como é que nós podemos orar assim? Atos 2, vamos terminar? Na verdade, Atos 1, 8 são apenas duas passagens. Eu quero ler com vocês, tá? Vocês nos acompanham, mas eu quero que você veja na sua escritura aí, na sua Bíblia. Atos 1, Atos 1 é a promessa, tá? Verso 8, que já é decorado de todos nós, né? Atos 1, 8. Então Jesus promete o mesmo Espírito, gente, presta atenção, o mesmo Espírito, dona Eledi, que no dia que Jesus foi batizado, ao sair da água, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, habilitando Jesus para fazer tudo o que ele fez. Jesus promete, depois da ressurreição, naqueles 40 dias que ele passa com os seus discípulos, ele promete para os seus discípulos: olha, eu vou, mas vocês receberão poder, né? Então o verso 8 diz o que? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós. Lembra aí o verbo mina é exatamente o mesmo. Jesus foi batizado, ao sair da água, desceu sobre ele o Espírito de Deus. Então Jesus disse para os seus discípulos: olha, quando eu chegar ao Pai, a ele rogarei para que envie sobre vós o Consolador, o Espírito Santo. Então agora ele promete: mas vocês receberão poder quando o quê? Quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Portanto, o mesmo que aconteceu comigo há de acontecer com vocês. Para quê, pastor? Para que vocês possam orar como Jesus orava, para que vocês possam agir como Jesus agia, e para que vocês possam ver como Jesus via. Portanto, Romanos 8, 26 e 27. Quem que nos ensina a orar? O Espírito Santo. Ele que desce sobre nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, em todo lugar, inclusive a Avenida da Saudade, número 5, 3, 4. Tá? Próximo texto, Atos 2. A promessa se cumpre. Não vou ler, nosso tempo está avançado, você já conhece. Atos 2, a promessa se cumpre, dona Eledi, o Espírito Santo desce sobre todos, dão autoridade e poder. Eles saem dali, nasce a igreja, Júnior. Eles saem dali, o Pedro que antes corria com medo, com vergonha, medo de ser preso, agora o cara prega, 3.000 se converte. O mesmo Pedro que antes duvidava, inclusive da ressurreição do Senhor, agora ele entra no templo, tem um mendigo ali pedindo, ele fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Bota a mão nele, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele levanta e anda. A igreja orava, Atos 4, abra comigo aí. A igreja orava. Um texto que a gente vai ler à noite, tá? Atos 4, 8 e 9. Então Pedro, está aí na sua Bíblia, tá? Você está com a Bíblia aberta aí, né? Atos 4, 8. Então Pedro o quê? Cheio do Espírito Santo, faz o quê? Né? Ele prega, verso 9: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, ou seja, um homem que ele tinha curado. Agora de novo os fariseus, que não tinham ainda o olhar divino, olhavam para Pedro: mas pera lá, o que você está fazendo? Que negócio é esse?
Olha, o que nós fizemos sobre esse homem é o que? É o poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Verso 4, 31, coisa linda, verso 4, 31, tendo eles orado, eles quem? Uma igreja reunida numa casa de alguém, tendo eles orado, fez o que? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram o que? Cheios do Espírito Santo. Niceia, é desta oração que Jesus agora em Marcos 9, 28, respondeu para eles: sabe por que vocês não puderam expulsar esse demônio? Porque vocês ainda não oraram por ele, não por ele o demônio, mas pelo menino. Não, nós oramos sim, Senhor. Isso não está no texto, é interpretação minha. Jesus insistiria: não, vocês não oraram. Vocês disseram ali algumas frases religiosas, mas esse só pode ser liberto o dia que vocês tiverem plena convicção do Espírito Santo que habita vocês, está dentro de vós, reveste a autoridade. Tendo isso, vocês vão olhar como Jesus olha. Claro. Também se a pessoa puder pecar, às vezes as pessoas fazem pecado todo. A oração também não vai mudar. O Paulo hoje está ninja, né? Está inspiradíssimo. Ele fala o pecado oculto, né? Olha que coisa, às vezes não tem autoridade para libertar porque a pessoa está ali, ou seja, está com uma vida errada, né? Gente, só para dizer, né? Não existe pecado oculto. Existe pecado oculto em relação a nós. Ah, claro, se ninguém sabe o que você faz, o que você fez, beleza, está oculto. Mas ninguém, desde que esse ninguém seja um alguém. Quem é esse alguém? O Espírito Santo que está onde? Aonde? No seu coração. Então, é impossível. Isso aqui eu já preguei milhões de vezes aqui na igreja, tá? É impossível um crente pecar e passar despercebido pelo Espírito Santo. Por quê? No pecado o Espírito Santo está junto de você. Por quê? Porque ele está no seu corpo e a gente pega com o corpo. É com o corpo que a gente pega. Então ele vai dizer para você, ó, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Você não sai, vai e pega. Aí pega e vai. Ele fica incomodando. Larga isso, larga isso. Aí o cara com a cara de pau vai lá e vai pôr a mão lá. Você está de brincadeira? Não. Senhor, se arrepende, limpa, eu quero ser vaso nas tuas mãos. Aí vai lá, põe a mão, libera. É sério? É isso. Por isso, irmãos, muitas vezes, vou terminar aqui, né? Nós temos muita facilidade de confundir religião, tradição, denominação com a cosmovisão cristã. O Espírito de Deus sobre nós, nos ungindo, nos habilitando, nos capacitando para fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Em pé, vamos orar. A vocês que nos acompanharam de casa, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta manhã preciosa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste, Senhor, a nós, aqueles que nos acompanharam de casa, para aprender da Tua palavra, Senhor, e inspirado pelo Teu Santo Espírito, nós te rogamos aqui nos habilitando as nossas mãos, olhos, ouvidos, lábios, pés, possamos, ó Pai, sair deste lugar para a missão do Senhor. Nós te pedimos, Pai, nós esperamos o Senhor, na autoridade do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e até a noite, se Ele assim nos permitir.